Bom dia! Quinta-feira, cedinho, e a gente começa mais um bate-papo sobre marketing, insights, eficácia, eficiência de estratégia e estruturas de marketing para você. E hoje nós vamos tratar sobre os custos da melhoria do marketing, da gestão, das estratégias de vendas, os custos de tudo isso. Ontem nós falamos sobre a técnica BENT, que é uma avaliação que você faz para qualificar os seus leads. E óbvio, a gente pode começar de uma forma modesta, usando recursos orgânicos, como por exemplo o nosso bloco de notas ou nosso Excel, enfim, mas eu tô aqui todos os dias te mostrando como integrar essas soluções técnicas que nós estudamos já há décadas dentro da Academia de Administração e de Marketing com os recursos do marketing digital modernos. E óbvio que tem custo, explode, faz vendas, mas tem custos. Se a gente aproveitar o insight da transmissão de ontem, que nós falamos sobre as técnicas de qualificação de leads, por exemplo, elas podem ser aplicadas de uma forma orgânica mesmo, manual, uma reflexão de algumas perguntas, um checklist de perguntas que eu vou treinar meu time a fazer, a desenvolver. E nessa análise eu vou dar uma pontuação para meus clientes e vou distribuir através de um caderno, através até mesmo um computador, mas de uma forma manual, processo manual. Se eu automatizar isso, um robô faz isso e eu ganho muita agilidade, o que é sem dúvida nenhuma indispensável, um requisito para quem trabalha com vendas a larga escala. Então, dentro das suas possibilidades, você vai ajustando de acordo com o seu time, de acordo com o seu foco. E hoje tem plataformas que são gratuitas para gerir pequenos volumes de contatos. Então, se você é uma consultoria, tem uma agenda escassa aí de serviço, pode ser uma excelente oportunidade de não ter custos, mas já organizar um processo que funcione com pequenas amostragens, mas que já dão a receita que você precisa. De toda forma, essa estrutura de implementação, de qualificação de leads ou integração com outras plataformas de marketing e de vendas, elas fundamentalmente acontecem através de plataformas específicas de CRM, que é a base de toda a estrutura que a gente fala. Ora, se todo o trabalho que eu faço de marketing trata sobre uma personalização no atendimento, ainda que eu organize um relacionamento de marketing com um grupo de 10 pessoas, com um grupo de 10 prospects, ou 10 clientes, ou 1.000, ou 10.000, o processo de qualificação, de gestão qualificada, de saúde nos meus relacionamentos, na minha comunicação assertiva com o cliente, ele já tem que ser funcional. E eu preciso de uma estrutura de CRM. E se eu tenho plataformas de CRM, que são plataformas de relacionamento com o cliente, gratuitas hoje no mercado, até 1.000 contatos, como por exemplo o HubSpot, que eu adoro, entre outras, a RD Station também é gratuita, só que aí você tem que, para ações de marketing, tem a parte paga ali, Salesforce, Zuho, entre tantas outras, né, que o mercado aí conhece. Se eu tenho essas plataformas disponíveis e grande parte delas gratuitas, por que eu vou tentar me administrar em cima de um caderninho de notas? Né? Então, esses cursos operacionais de gestão que explode, de qualificação, de técnicas que a gente traz aqui integradas a marketing e vendas, eles não são custos, eles são de fato investimentos. E você pode iniciar com amostragens para fazer o seu processo rodar, andar e depois que o seu processo está funcionando, depois que você implementa essa cultura dentro da sua empresa, depois que você treina o seu cliente, aí você expande e avalia inclusive a necessidade ou não de partir para recursos pagos, né? Então essas plataformas, elas são funcionais, elas permitem que as equipes de vendas rastreiem, gerenciem seus leads, né, de acordo com os critérios, inclusive das técnicas que a gente falou ontem de BENT, entre tantas outras que nós trazemos aqui todos os dias. Automatize fluxos, né, de trabalho, obtenha os relatórios eficientes para você poder, de fato, fazer gestão. E os CRMs, eles geralmente se integram com outras ferramentas de marketing que igualmente também tem pacotes, alguns pagos ou não, que fornece uma visão completa do ciclo de vida do seu cliente, desde a fase da atração, na hora que eu gero campanhas, desde a parte das copies que eu tenho que fazer, dos anúncios, passando pelo relacionamento, que é aquela sequência de envio de mensagens via WhatsApp, via e-mail, enfim, e vai aí se aprimorando, se estruturando até a fase do encantamento. Então, essas técnicas a gente tem que colocar na prática, a gente tem que aprender a organizar esse processo. Isso
é gestão de marketing e de vendas. Isso é gestão de marketing com estratégias comerciais. E é por isso que eu sempre digo que nesse contexto, o seu marketing tem que estar conectado e alinhado com o seu time de vendas e comercial. E assim a gente faz o jogo acontecer, e assim a gente cresce os nossos negócios, né? Dito isto, eu tenho esses custos operacionais, então, que estão intrínsecos, mas são adaptáveis conforme o seu momento. Por isso, quando a gente pensa em estratégia de marketing de vendas, nós pensamos em etapas, metas de crescimento. Ora, se eu tenho, por exemplo, o HubSpot, que começa com integração gratuita de CRM com outras plataformas, e depois de 1.000 contatos eu tenho que pagar, eu já sei o custo disso, eu boto metas. Quando eu atingir 1.000 contatos, eu vou para uma assinatura gratuita, paga, né? O próximo nível. E assim vai fazendo sentido para mim e eu vou crescendo. Então, a questão do marketing também é sobre planejamento, também é sobre plano de negócio. Aquele planejamento que você faz aí todo ano, se organizando, onde eu quero estar daqui a 5 anos, onde eu quero estar daqui a tanto tempo, para a questão do marketing também vale e é importante. Eu preciso alinhar a minha estratégia, minhas metas gerais, meu negócio com os objetivos táticos e operacionais do dia a dia com o meu marketing também, né? Olhando para esses critérios de alavancagem por etapas. E dito tudo isso, eu tenho o segundo ponto de custo de investimento, que também pode ser custo ou não, dependendo da fase que você está, sobre as ferramentas de automação. Eu venho falando de uma forma muito Marketo, Pardot, Active Campaign, né? Tem várias, gente, várias ferramentas aí que a gente usa de gestão de automação. A gente tem profissionais especializados nisso, que hoje estão dando excelentes aulas, porque gestão de automação não é apenas sobre marketing e vendas, né? Então, é sobre melhoria de atendimento, é sobre gestão como um todo. Eu faço fluxo automatizado de boas-vindas, de pré-vendas com meus clientes. Isso alavanca, potencializa não só a percepção do cliente, da imagem que ele tem comigo, logo ele paga mais, ele volta, ou seja, eu tenho mais retorno financeiro sim, quando eu vou implementando essas gestões para todo sempre, essas automações, né? Assim como traz muitas vendas sim, do ponto de vista de me facilitar a questão de minimizar os recursos que eu preciso investir para estar ali junto com o cliente. Lembra que valor de mercado se traduz em eu ser único, eu promover uma experiência, sanar uma dor do meu cliente através de uma comunicação personalizada com meus grupos de atendimento, com minha segmentação de mercado, e estando em múltiplos canais. Então, eu preciso de uma equipe gigante se eu não tenho automação que faça isso. E se eu não faço, eu deixo dinheiro na mesa. Então, se eu tenho inteligência artificial para isso, se eu tenho essa necessidade de mercado para faturar mais, por que eu não vou fazer? E eu tenho essas ferramentas que elas têm essas faixas de gratuitos a pontos mais altos de custos e investimentos, por que eu não vou aproveitar isso? Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma estratégia, eu preciso de repente, estudar um pouquinho essas ferramentas ou buscar me adaptar com conhecimento, conversar daqui a pouco com algum especialista que tem esses insights, para que eu possa, sim, me munir, me nutrir de todo esse recurso que hoje o marketing digital nos oferece, que faz algumas empresas, às vezes, que não têm a mesma competência que nós, conseguir, né, grandes recursos, grandes retornos, mais vendas do que nós. Depois das plataformas de automação de marketing, que elas criam essas trilhas de relacionamento, a gente tem custo com o quê, gente? A gente tem custo com softwares, análise de resultados, né? Então, se nós não temos softwares que promovem esses resultados, que permitem a gente olhar para os dados, aonde tem que ter rejeição, né? Algumas ferramentas, elas apontam exatamente isso. Eu tive rejeição em tal ponto, em tal campanha, tantas taxas de abertura, tantas taxas, o custo por aquisição do cliente, o custo por impressão. Então, essas plataformas, as próprias plataformas que você contrata, geralmente elas já vêm com módulo de relatórios, né? E se elas não vêm, eu posso buscar ferramentas próprias que você integra e elas oferecem relatórios mais profissionalizados, como, por exemplo, Tableau, Power BI, entre tantas outras, até algumas ferramentas da suite da Google, por exemplo, elas disponibilizam esses relatórios. E as funcionalidades desses relatórios permitem uma gestão avançada, uma visualização de dados fáceis em formato de dashboard, de monitoramento sobre a eficácia da metodologia, de todas as metodologias que eu trago aqui, inclusive a de ontem, a Bend, né? Então, se eu tenho uma máquina que vai
pontuar o nível de qualidade do meu lead para o comercial poder nutrir, para poder se relacionar de uma forma mais ativa, eu posso ter ali um dashboard que diz, eu tenho tantos clientes hoje para abordagem que estão mapeados, que estão tagueados como alta performance, né? Então eu tenho um dashboard ali de apresentação, né? E eu tenho depois isso compilado, quantas vendas foram feitas, quantas conversões foram feitas, e eu consigo relacionar isso muito facilmente com a minha planilha de ROI, a planilha de retorno sobre investimento, ou seja, o que eu estou fazendo está dando certo, quanto que eu estou botando que está investindo, quanto tempo está demorando para voltar. Então essas análises qualquer investidor precisa, e a gente tem que entender que nós, enquanto empresários, somos investidores do nosso negócio. Então a gente precisa dessas estruturas, a gente precisa desses conceitos, dominar esses conceitos para entender que marketing não é custo, marketing é investimento, basta eu desempenhar uma gestão em cima disso. E é o que os tubarões fazem, os que os grandes players fazem, o que os grandes investidores fazem, né? E a partir disso eu só vou implementar e treinar minha equipe dentro de uma cultura organizacional, de repente com workshops, com treinamentos, né? Eu vou treinar as pessoas como funciona o meu processo, como funciona a operação das ferramentas que eu escolhi, né? Então eu vou adotar ali materiais de treinamento, vou buscar mentorias com os meus líderes, né? Vou solicitar que meus líderes também desenvolvam mentorias, cursos, enfim, para o meu cliente interno, como eu digo, que é a base da operação. Para quê? Ter de tudo redondinho, para que cada um entenda a sua engrenagem, o time das coisas e tudo flua de uma forma natural, de uma forma que seja um processo natural, né? Ora, se a gente tem profissionais de departamentos que um dependem do outro, é muito necessário que se entenda o mecanismo, como funciona o jogo e a importância desse jogo, né? Em todas as esferas do negócio. Essas abordagens combinadas, né, integração de CRM com treinamento, automação, análise de desenvolvimento contínuo, relatórios, enfim, é o que garante o diferencial do seu mercado no sentido de resultados. É o que faz as empresas terem ou não resultados. Às vezes eu tenho resultados de uma forma empírica, porque eu sou muito bom, né, no que eu faço, eu sou um bom líder, enfim, então eu mostro, eu faço, eu aconteço, eu integro, eu sou rápido, e eu vou fazendo e tenho resultado, ok. Porém, se você para pensar um pouquinho, o resultado já explode mais. Ontem mesmo eu estava numa consultoria e a gente tinha uma pessoa na base, na reunião, muito proativa, muito proativa. Nós tínhamos uma demanda. E sabe porque, vamos fazer assim, calma, vamos pensar 5 minutos aqui em conjunto para organizar, mapear qual é o melhor formato de automação para o nosso processo para explodir mais. Não, mas isso vai demorar, fala integração, já vai demorar muito, já vai perder o time, eu já fico nervoso, porque aí as coisas acontecem, já tô acostumada com isso. Não é porque tu teve uma experiência ruim no passado, quer dizer que tu vai ter agora. Vamos pensar 5 minutos e decidir qual é o melhor processo de automação para nossa demanda aqui, porque vai fazer diferença ali na frente. Não, eu só quero que aconteça, ali na frente a gente vê. Não, ali na frente a gente não vê, né? Pode ver ali na frente, mas vai dar retrabalho. E fora que onde a gente quer chegar, a gente precisa disso. Então, 5 minutos depois desse penso, tudo estava mais estruturado e a pessoa dizia, agora faz sentido. Mas é possível fazer rápido? Sim. O tempo de desenvolvimento não vai ser alterado. O único que a gente precisava era esses minutinhos de reflexão, de análise, de consciência, de intenção de como a gente vai fazer as coisas explodirem, de como que a gente vai fazer ter o melhor resultado, né? E como que vai ser o processo, inclusive, de análise de dados, né? Quem é que vai colher os dados? Quem é que vai ficar responsável por isso? Vamos botar esse penso aqui, vamos definir responsabilidades, vamos definir prazos, vamos definir os momentos, os times, as KIs, né? Os pontos, checkpoints, para que a gente possa fazer um trabalho de gestão de projetos de uma forma eficiente, porque só com gestão de projeto que o projeto tem resultado, senão ele fica abandonado. É assim que funciona, é assim na prática, é assim que as coisas acontecem no dia a dia, que é turbulento de todo empresário, de todo gestor, de todo líder. Logo, eficiência, consistência, melhoria contínua são princípios que não se podem abrir mão nessa questão do marketing das vendas, porque a gente está falando de estratégias intangíveis no primeiro momento e a gente tem que transformá-las em tangíveis a partir do momento que eu tenho eficácia, consistência e melhoria contínua através da análise de dados. E pode ter custo ou não. Então esse penso é importante, porque pode ter custo ou não. Você pode começar um pequeno ciclo de automação, você pode pensar em um pequeno ciclo de implementar esses processos de cultura que a gente vem falando todos os dias a custo zero,
ou a um custo alto. E se você vai crescendo, você pode chegar num nível em que você quer pagar muito por isso. Então hoje a inteligência artificial, dependendo do nível da sua estrutura, pode te custar aí 20, 30, 40 mil por mês, dependendo das plataformas que você usar. Mas bem, se traz o retorno financeiro 5 vezes mais, por que não, né? Então essa análise a gente tem que fazer agora. A linha não tem recurso, tá tudo bem. Usa as amostragens. Começa a trabalhar em cima das amostragens que você vai ver seu negócio construindo, crescendo. E a gente consegue desenvolver esses processos com ferramentas gratuitas que talvez não sejam tão eficazes em termos de relatórios, em termos de gestão, mas já te trazem um boom gigante e à medida que você vai crescendo, você vai assinando os recursos que essas próprias ferramentas têm a mais para um avanço na profissionalização da sua estratégia e estrutura de marketing com vendas. Lembrando que nós temos um custo total por ativo ou por propriedade, tá? Que a gente fala na administração, em algumas empresas se chama isso de TCO, né? Um custo total por propriedade. E aqui entra também o ativo pessoas, ativo cliente, né? Quando eu implemento um processo novo no meu negócio, eu tenho que ter muito cuidado ao analisar esse investimento, esse retorno. Isso a gente também tem que fazer. Nós, enquanto gestores de marketing, a gente quer fazer melhor, porque a gente sabe dar mais resultado, a gente sabe que traz mais branding, só que a gente tem que ter sim responsabilidade sobre quanto tempo esse retorno vai devolver, vai dar para as empresas, para que as empresas não murcham nesse período, né? Nesse processo de transição, nesse processo de alavancagem. Então, sim, existem plataformas gratuitas, mas às vezes a gente quer já começar grande e mete o pé pelas mãos. Então, a gente tem que entender todo esse contexto. É preciso personalizar as demandas e as oportunidades que nós temos com o momento e com a situação da empresa. Isso é extremamente necessário. Amanhã eu quero te falar sobre essa fórmula do TCO, né, do custo total por propriedade ou por aquisição de cliente, seja ativo qual for, né, para a gente poder ter a consciência. E é por isso que, não colocando no papel, algumas empresas deixam e não fazem e procrastinam porque tem medo realmente. Alguns gestores já têm essa consciência que talvez eu não vou ter o time para pagar. O risco não sabe avaliar se é alto, se é baixo, enfim, e acaba não fazendo, acaba procrastinando. Então a gente também não pode ser por aí. Dá jogo para todos. O que a gente tem que fazer só é encontrar a melhor metodologia naquele momento, naquele contexto de empresa. Seja num formato gratuito, seja num formato pago ou num formato mais avançado. Agora, se você tem condições, se você é uma empresa que tem condições de já chegar rachando com altas tecnologias, com altas integrações, enfim, ainda que seja em alto custo, sempre vai dar jogo, sempre vai dar um retorno maior. Quanto mais você investir, mais vai dar retorno, mas a gente tem que ter responsabilidade, né? Então, vamos amanhã aprofundar um pouquinho sobre essa questão dessa fórmula, de como que eu coloco de uma forma assertiva no papel esses cálculos que eu preciso entender, que eu como líder, como gestor de marketing, gestor comercial, gestor de lideranças, de equipes, enfim, preciso ter consciência. O que eu preciso colocar no papel para saber se vale a pena ou não vale a pena, para que caminho eu vou. E algum caminho você tem que tomar, que é a sua cultura organizacional, isso não tem custo, o seu posicionamento não tem custo, o penso do seu brand, que é da sua gestão de marketing, não tem custo, as trilhas de comunicação com o seu cliente não tem custo. Agora, como que você vai organizar isso num processo automatizado para explodir mais ou menos, é que sim, pode ter custo ou não e pode variar. E isso a gente vai adaptar. Você tem que fazer, mas com consciência. Então, a gente tem recursos gratuitos hoje e a gente tem recursos mais avançados. O que vai determinar vai ser a sua velocidade de retorno, o seu custo-benefício para você. Então, a gente tem que analisar isso e amanhã a gente conversa mais sobre isso. Amanhã nós vamos falar sobre esses componentes dessa estrutura de cálculo que eu tenho que fazer no Excel ou num caderno, enfim, para que possa ser palatável, para que possa ser seguro para qualquer liderança, e assim a gente tenha sucesso e assim a gente entenda quais são as etapas que a gente tem que fatiar e se organizar. Isso chama planejamento a curto, médio e longo prazo, tá, gente?
Dito tudo isto, estamos em mais um insight, com o objetivo de te dar mais um insight nesta manhã de marketing e vendas, como todos os dias fazemos. Amanhã voltamos, né, com mais transmissão, com mais oportunidades para você se desenvolver conosco, e a gente fala sobre essas fórmulas, seguindo aí, estamos ainda trabalhando em cima de estratégia de marketing e vendas, né, técnicas. Às vezes a gente fala sobre comunicação assertiva, às vezes a gente fala sobre gatilhos mentais, às vezes a gente fala sobre liderança, e agora nesse momento a gente está falando mais sobre técnicas, porque é o contexto, é o momento, né? E eu quero que você exploda junto conosco, tá? Lembrando que a gente está disponível aqui nos canais para qualquer necessidade pontual que você tenha, e fique atento aí, que logo em seguida a gente já tem novas turmas, novas mentorias aí em grupo aí para serem lançadas. Algumas turmas que estavam em andamento já estão finalizando, e logo a gente vai ter mais momentos aí, oportunidades para trabalharmos em conjunto, seja da forma que for, tá? Então, um excelente dia. Amanhã de manhã a gente volta às 7h37. Até mais.